Basicamente, como que a análise discriminante vai funcionar? Bem basicamente, tá, gente? A gente vai fazer aqui uma figurinha que você já deve ter visto algumas vezes. Eu vou colocar porcentagem de frequência e uma variável qualquer aqui. Pode ser altura, pode ser massa, pode ser a variável que você quiser. E eu vou separar dois grupos. Grupo um. Então esse grupo um tem alguns valores baixos, alguns valores mais altos e muitos valores aqui próximo à média, tá? Por isso que ele faz essa curva em forma de sino, tá bom? E eu vou comparar esse grupo com o outro grupo. Aqui é o outro grupo. Esse segundo grupo tem valores maiores, né? Esse grupo vermelhinho tem valores maiores do que o grupo azul. A variável, né? Se a gente olhar o eixo X aqui, ó, quando a gente está aqui, valores pequenos. Quando a gente está aqui, valores grandes. Então, esse grupo vermelhinho tem valores maiores do que o grupo azul. E a frequência dos dados, né, como os dados são normais, segue o mesmo padrão de frequência ali. Ok, Wagner. Então, aqui eu tenho vários indivíduos do grupo azul, vários indivíduos do grupo vermelho. Mas note que alguns indivíduos do grupo azul são grandes em relação ao que tinha no grupo azul, e alguns do grupo vermelho são pequenos em relação ao grupo vermelho. Então, esses organismos aqui, tá? Essas amostras vermelhas que estão aqui, às vezes seria melhor você classificar elas no azul. Por quê? Porque os dados estão mais próximos do grupo azul. E esses daqui do azul têm dados mais próximos do grupo vermelho. Será que faz sentido você realocar esses grupos? Aliás, realocar esses indivíduos, tá? E realocar essas unidades que você tem amostradas ali? Talvez, tá? Talvez. Imagina que você está verificando uma doença numa pessoa ou uma doença numa planta. E aí você tem dúvida se é uma doença ou outra doença. Aí você pega e fala assim, tá, eu vou verificar o tamanho da mancha que tem, tá? Sei lá, ou a mancha que tem na pele da pessoa, ou a mancha que tem na planta, na folha da planta, tanto faz. Por quê? Porque quanto menor o tamanho da mancha, provavelmente é uma doença. Quanto maior é o tamanho da mancha, provavelmente é outra doença. E algumas manchas que você achou que era da doença vermelhinha aqui, estão muito pequenas. Você fala assim, talvez seja da azul. E algumas manchas que você achou que era da doença azul, estão muito grandes. Talvez seja da vermelha. Compreenderam? Tá? Nesse caso, às vezes vale a pena rodar uma análise discriminante para você entender melhor o que está acontecendo ali. Tá? Quando você roda a análise discriminante, ela basicamente faz um corte. Tá? Então ela vai pegar e falar assim, olha, a partir daqui é grupo vermelho, a partir daqui é grupo azul. Tá? Isso a olho nu, quando você tem um exemplo bem chumbrega, que nem esse meu aqui, é fácil. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse espécies e vou classificar elas em relação à luminosidade, minha variável é luz, então quanto mais para cá, mais luz, quanto mais para cá, menos luz, tá? Você vai ver que a espécie vermelha tolera mais a luz, né? Vive melhor quando tem muita luz. A espécie azul vive melhor quando tem menos luz, né? Então, assim, você consegue verificar isso, você consegue bater o olho e fazer a classificação. Mas e se você tiver mais amostras, mais espécies, mais grupos possíveis? Aí já fica mais complexo, tá? Aí a análise discriminante começa a ser cada vez mais útil para você. Um outro exemplo aqui, tá? Para vocês perceberem bem o que a análise discriminante faz. Wagner, naquela hora você tinha uma variável só. Agora você vai ter duas variáveis. A variável A pode ser luz e a variável B pode ser umidade. Estou dando um exemplo aqui bem aleatório, tá? E aí você vai pegar vários indivíduos de um grupo, tá? Então você tem um grupo aqui e você tem vários indivíduos desse grupo e compara com vários indivíduos de outro grupo. Ao bater o olho em tudo que está pintadinho, grupo vermelho e, por exemplo, grupo verde ali, ao bater o olho, você fala assim, tá, tem grupo vermelho e verde. Mas pensa comigo, tem algumas unidades, alguns indivíduos do grupo verde que parecem que eles estão mais próximos do grupo vermelho? Tem alguns indivíduos do grupo vermelho que parecem que estão mais próximos do grupo verde? Então, se a gente circular esses grupos, ó, a gente vai perceber o quê? Tentar circular arbitrariamente esses grupos,
a gente vai perceber que tem um conjuntinho aqui de indivíduos, de amostras, que vai dar confusão. Vixe, eu classifico em qual grupo? Esse verdinho aqui. Eu classifico em qual grupo? No grupo vermelho ou no grupo verde mesmo? A análise discriminante pega e fala assim: galera, o negócio é o seguinte, eu vou separar direitinho, exatamente aqui, quem é de um grupo, quem é de outro grupo. Tá? Então, nesse caso, talvez esse verde aqui e esse verde aqui, é melhor você colocar no grupo das vermelhas. E esse vermelhinho aqui, ó, que está perto desse verdinho aqui embaixo, né? Talvez seja melhor você colocar no grupo das verdinhas, tá bom? A análise te fala isso, a análise te demonstra isso. Nesse caso, eu estou usando duas variáveis, né? Por exemplo, né, eu falei luz e umidade, mas poderia ser um exemplo, talvez fique até mais claro, né? A altura dos indivíduos, e aqui eu poderia colocar a massa desses indivíduos. Então, será que eu consigo separar eles em relação à altura e massa? Tá? Ali, quando eu falei luminosidade, umidade, poderia ser o tanto de luz que bate na planta e o tanto de umidade que tem no solo, por exemplo. Então, duas variáveis que você consegue aí tá utilizando para tentar classificar aquela planta. Então, assim, dá para usar análise discriminante de um monte de jeito diferente, tá? Mas aí eu sugiro para vocês lerem bastante sobre a sua área de atuação, pegar vários trabalhos que usaram análise discriminante e tentar fazer alguma coisa semelhante. Com o tempo você vai ganhando um pouco mais de firmeza para rodar a análise, tá? Eu, por exemplo, rodo a análise discriminante quando eu trabalho com grupos funcionais. Então eu separo as espécies em relação a características que essas espécies têm. Como eu trabalho com planta, é a altura de planta, circunferência que a planta consegue atingir, a espessura do tronco, o tanto que a planta perde folhas, massa de fruto, massa de sementes. Então eu faço uma série de mensurações, tá? Tamanho da folha também, uma série de mensurações e eu tento definir esses grupos, tá? Fazendo um monte de análise, cluster é uma delas, tá? E depois eu rodo uma análise discriminante para verificar se aqueles grupos que eu defini realmente são coerentes, tá? E aí se eu realmente posso fazer algumas inferências um pouco mais sérias sobre a minha classificação. Só um exemplozinho, eu gosto de dar exemplos, porque quanto mais exemplo, acho que melhor fica na cabeça de vocês. Tá? Então, utilizando um monte de variáveis, basicamente a análise discriminante vai separar, vai usar uma função para separar o que é um grupo e o que é um outro grupo. Tá? Wagner, o que eu preciso fazer para rodar uma análise discriminante? Bom, gente, estatística vocês já devem saber, né? Normalidade dos dados é uma delas. Os dados têm que ser normais, tá? Se os dados não forem normais, a análise discriminante, pelo que eu já li sobre ela, ela é bastante sensível. Então, assim, se ela é bastante sensível e você tem dados não normais, isso vai bagunçar, tá? Então, assim, geralmente é uma análise que a gente faz ali e depois a gente já entende bem do aquele assunto, tá? Entende bem dos nossos dados, já tem os dados bem organizados, você já retirou os outliers, tá? Você já tirou aqueles dados muito discrepantes. E aí você pode começar a pensar em rodar análise discriminante. Lembra do meu vídeo de PCA? Quem não viu o vídeo de PCA, dá uma olhada no meu vídeo de PCA que eu acho que eu consegui explicar bem aí a análise. No PCA, você retira as variáveis que são altamente correlacionadas, porque são duas variáveis que falam a mesma coisa, tá? Elas explicam a mesma coisa. Aqui também a mesma situação. Se você tem duas variáveis muito altamente correlacionadas, às vezes elas estão falando a mesma coisa. Então você tem dois dados, duas mensurações que falam a mesma coisa. Então é como se desse peso 2 para isso que você está analisando. Então o que você deve fazer? Olhar para essas duas variáveis, ver qual que é melhor para você, qual que você consegue explicar melhor o que você está querendo demonstrar, e pega a outra e guarda. Não faz análise discriminante com a outra. Wagner, eu tiro essa outra do meu trabalho? Não, você deixa ela no seu trabalho, mas para rodar análise discriminante você fala que vai tirar ela, porque na verdade ela está explicando a mesma coisa que essa outra variável está fazendo aqui. Tá bom?
E essa diquinha aqui, gente, lendo artigos, lendo trabalhos, os autores falam o seguinte: como a análise discriminante ela tem um certo grau de sensibilidade e você está definindo grupos, é bom que você tenha muitas observações dentro dos grupos, tá? Então, quando você tem aí 3 variáveis, você está querendo comparar 3 variáveis, é bom que você tenha 60 amostras, tá? Então, assim, pelo menos 20 amostras por variável. Ah, Wagner, eu tenho 5 variáveis. 5 vezes 20, 100 amostras no total, tá? No total, não é por grupo. Então, assim, fica essa diquinha para você. Se você tem poucas amostras, poucas espécies analisadas, por exemplo, tá? Que é o meu exemplo, no caso, porque eu uso para espécies, não rode análise discriminante, ela não vai te ajudar muito não, tá? Bom, algumas considerações da análise discriminante, tá? A análise discriminante roda um valor que é chamado lambda de Wilks. O que esse lambda de Wilks faz, Wagner? Ah, meu Deus. Não, gente, ele varia de 0 a 1. Você vai olhar depois de rodar a análise se o valor de lambda está próximo a 0. Se estiver próximo a 0, muito bom. Se estiver próximo a 1, ruim. Como assim muito bom ou ruim? Vamos lá. Vamos comparar o grupo A com o grupo B aqui. Se você olhar o grupo A e o grupo B, você vai ver que tem poucos indivíduos que vão dar alguma divergência na análise, né? São poucos indivíduos que vão complicar a análise ali. Para esse caso aqui, quando você rodar, o lambda, tá? Vai dar próximo de 0. Por que o lambda vai dar próximo de 0? Porque os grupos estão bem definidos. Eu consigo bater o olho e falar assim, grupo A e grupo B. Tudo bem, tem alguns indivíduos aqui que talvez eu possa reclassificar. Mas a maioria dos indivíduos eu consigo ver bem eles, tá? Eu sei que ele é do grupo A, eu sei que ele é do grupo B, sem ter muita dúvida. Então o lambda vai dar perto de 0. Wagner, me dá um exemplo quando o lambda dá próximo de 1. 2 grupos e agora eu tenho muitos indivíduos que vão me dar problema. Então, assim, eu tenho muitos indivíduos que eu não sei se ele vai classificar no grupo A ou no B quando eu rodar a análise. Então, para esse caso aqui, o lambda vai dar alto, que é perto de 1. Tá? Então, os grupos não são bem definidos nesse caso, e aí é melhor você rever o seu grupo. Será que você não fez uma pré-definição meio chumbrega e é melhor colocar uma definição um pouco melhor desses grupos? Ou será que não é melhor eu coletar mais dados para mim entender melhor esses grupos? Tá? Então isso vai ser importante, relevante para você. Tá bom? Eu fiz questão de explicar o lambda porque é uma coisa que eu sempre tive muita dúvida. Toda vez que eu rodo análise discriminante eu tenho dúvida e tenho que tentar reler sobre o assunto para definir direitinho, para lembrar o que é o lambda, né? Porque é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Uma terminologia diferente do que a gente está acostumado. Bom, isso daqui eu coloquei para o desencargo de consciência, tá? Como assim desencargo de consciência, Wagner? Quando a gente roda regressões, a gente tem métodos de rodar regressão. Por exemplo, você pode jogar todas as variáveis e tirar aquelas que não foram muito úteis para você, tá? Que a gente chama de método backwise, tá? A gente roda tudo e vai tirando. E quando você roda uma regressão, tem o método stepwise, que você joga uma variável, roda uma regressão. Não gostou, gostou um pouquinho, joga outra variável, tá? E aí você vai acrescentando variáveis ali para você rodar a sua regressão. Para análise discriminante tem algo parecido. Você pode primeiro colocar as variáveis que você já sabe que são muito importantes, que vão ser relevantes para a sua análise. E depois você vai acrescentando variáveis que não são tão relevantes assim, mas que podem ser boas explicadoras dos seus grupos. Tá? Então você coloca primeiro as mais relevantes, depois vai colocando as menos relevantes. Esse método é chamado de método stepwise, tá bom? Então você vai inserindo variáveis, ok? Wagner, por que você está falando isso? Porque os artigos científicos colocam qual é o método que eles utilizaram. E se você não colocar, e o revisor for um cara que manja muito estatística, né? Manja muito mais do que eu, manja muito mais do que vocês, a pessoa pode pegar e falar assim, não, mas qual método você utilizou?
eu vou reprovar o seu artigo porque você não falou qual foi o método. Aí vai você ter que estudar e perceber que você tem que colocar que você usou um método ou outro, tá? Qual é o método que o Wagner usa? Bom, é o mais fácil, tá? E o método mais fácil eu acho o método simultâneo. Eu coloco todas as variáveis que eu quero analisar. Rodo um PCA primeiro, retiro algumas variáveis que são meio redundantes ali, tá bom? Então eu já fiz uma triagem. Faço algumas correlações ali junto com a PCA para já fazer uma triagem dos dados. Aí eu olho as variáveis que sobraram, e aí com as variáveis que sobraram, eu rodo todas elas juntas, tá? E aí quando eu rodar todas juntas, a própria análise discriminante já fala qual que serviu e qual não serviu. Aquelas que não serviram para separar os grupos, sabe o que você faz? Joga fora para a próxima análise. Joga fora e roda a análise discriminante de novo, tá bom? Então quer dizer assim, é todo um passo a passo para você chegar na análise discriminante. Pelo menos eu entendo a análise discriminante como uma análise que você faz depois que você entende bem os seus dados, tá bom? E aí fica a diquinha aí para vocês, tá bom? Wagner, então o que eu mostro para os leitores? Eu fiz a análise discriminante, eu resolvi, nossa, eu vou fazer isso aqui porque eu achei legal. Mas o que eu mostro para os leitores, tá? Para quem vai ler meu trabalho? Pessoal, o valor de lambda eu acho muito importante. Tem alguns softwares que eu percebi que não soltam o valor de lambda, ou pelo menos eu não encontrei, às vezes é uma falha minha de não ter encontrado, tá? Eu trabalho aí com 10, 12 softwares, então assim, às vezes eu não entendo tão bem daquele software e eu que não encontrei, mas se eu não encontrei é porque é difícil encontrar, e aí você tem que rodar análise em outro software, tá? Então assim, valor de lambda, coloque no trabalho, tá? O valor de probabilidade do lambda e o valor de probabilidade para cada variável. Você vai ver lá que cada variável tem um lambda e cada variável tem um valor de p para lambda, tá bom? Coloque isso, vai ser importante para você realmente falar que aquela variável foi útil para definir os grupos. Aí análise multivariável, né? Coloca o valor dos eixos, vai ter lá o valorzinho dos eixos, eu vou mostrar isso para vocês. Coloca o valor dos autovetores, que são as suas variáveis dentro da análise, tá? Vai ter um valorzinho, coloque. Nem que você coloque isso como apêndice, como anexo do trabalho, lá no final do trabalho. Mas é importante para aquela pessoa que manja muito de estatística poder conferir os dados, tá? E assim, ciência, gente, ciência rima com transparência, tá? Então assim, seja transparente, mostre o máximo que você tem para mostrar, não esconda nada, tá? Dê a cara a tapa. Por quê? Porque aí o seu trabalho vai ficar mais redondo, vai ficar melhor. E a minha intenção aqui ao fazer esses vídeos é poder te dar a oportunidade de você melhorar os seus trabalhos, tá bom? Se possível, mostre o gráfico no final, o gráfico explicativo no final. Gente, se eu te falar para vocês, quando você vê um gráfico de análise discriminante da hora, bacana, não dá nem vontade de você ficar lendo o texto todo, tá? Porque às vezes o gráfico ele explica 7, 8 parágrafos do texto. Então, se você manja de análise discriminante, você nem precisa ler o texto do autor para você entender o que aconteceu ali. Então é bem legal, tá? É bem legal. E figuras são melhores do que textos, são melhores do que tabelas. Então a análise discriminante, quando tem aí a figurinha, eu acho bem bacana, bem legal, tá? Então, no trabalho de vocês, lembre de mostrar tudo isso daqui, ok? E mostre também quais espécies mudaram de grupos, ou quais amostras mudaram de grupos. Eu tenho mania de falar espécie, tá, gente? Porque eu trabalho com espécies, tá? Com características de espécies. Mas você pode ter amostras, tá? Seres humanos que você mediu a altura, massa e assim por diante, você quer separar eles em grupos, tá? Então cada amostra, né? Cada amostra pode mudar de um grupo para o outro. Então fale quem mudou, quem saiu de um grupo e foi para outro. E aí você finaliza a sua amostra ali, finaliza a sua análise discriminante, tá? Note que não é tão simples assim não, tá? Aí eu vou colocar um exemplo aqui para vocês.
eu tenho um conjunto de dados, tá? E eu vou separar esse conjunto de dados em grupo A, B e C. Nesse caso, meu grupo A, B e C são espécies, tá? Então, cada linha aqui, ó, cada linha aqui vai ser uma espécie. Então, eu tenho essa espécie, essa espécie, essa espécie do grupo A. Do grupo B, eu tenho essa espécie, que é uma outra, essa, e eu tenho um outro grupo, um grupo C, que eu tenho essa espécie, essa e assim por diante. Então, eu tenho um monte de espécies aqui, e eu, por conhecer um pouquinho das espécies, separei em grupo A, B, C. Só que eu quero confirmar se esses grupos realmente eles estão coerentes, tá? Eu realmente fiz uma boa classificação. Para esse caso, eu coletei alguns dados. Eu coletei dados de altura, massa de frutos, tá? Massa média de frutos e área de copa para vários indivíduos dessas espécies. Então, assim, eu estou transformando as minhas várias coletas de dados em amostras que eu vou chamar de espécies, tá? No seu caso, se você tem pessoas que você mediu, por exemplo, ou árvores que você mediu, pode ser árvore 1, árvore 2, árvore 3, árvore 4, ou indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4. No final das contas, são unidades, tá? Então, aqui eu tenho altura, frutos, área de copa, alturas, frutos, área de copa, altura, frutos, área de copa. Vou fazer uma pergunta para você, dá um pause e me responde nos comentários ali. Esse é o jeito certo de você organizar os dados? Para quem já viu o vídeo meu de análise de tabela dinâmica, PCA, CCA, sabe que esse não é o melhor jeito de organizar dados não, tá? Então o que você vai fazer? Vai organizar os dados de um jeito que você consiga rodar as análises. Então aqui você vai colocar o grupo A, aqui o grupo B, aqui o grupo C, e aqui você coloca os indivíduos que você está analisando, tá? No meu caso, como eu falei para vocês, são espécies. A minha unidade são espécies aqui, e aqui eu tenho características das espécies. Mas você pode ser indivíduos, tá? Que você mensurou aí. Então é assim que você vai jogar os dados para o software, tá bom? Rodou a análise. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como roda a análise, tá? Esse vídeo aqui é explicando a análise. Aí você rodou a análise e aqui vai ter os valores de lambda. Tá vendo que o valor de lambda está baixo? Bem perto de zero, né? 0,0 alguma coisa. Então quer dizer que realmente essas características ajudaram a definir os grupos, tá? As características realmente ajudaram a definir os grupos. Para você confirmar isso, você olha o valor de P nesse software aqui, né, que é o estatística. O valor de P ele aparece aqui. O P é menor do que 0,05, ou seja, essa característica foi boa para você separar os grupos. Wagner, terminou a análise? Não. Agora você vai falar sobre o lambda, escreve lá sobre o lambda nos seus resultados, escreve um pouquinho sobre o valor de P para confirmar que cada característica, no meu caso altura, fruto e área de copa, realmente foram significativos, tá? Para você discriminar os grupos. E aí você mostra o gráfico, tá, gente? Aí você mostra o gráfico. Nesse meu caso, eu coloquei espécie, mas é grupo, tá? Aqui eu tenho grupo C, grupo A e grupo B, tá bom? E aí a análise, olha o que você tem que falar na análise. Você tem que falar o valor dos eixos. Então o eixo 1, ele tem um valor de 18, o eixo 2, valor de 1. Então o eixo 1 explicou muito melhor a separação dos grupos, tá? Do que o eixo 2. Mas o eixo 2 ajudou a separar o grupo, tá bom? Então eu mantenho o eixo 2 na minha análise. E aqui eu coloco o tanto que cada variável, o peso que cada variável tem no eixo 1 e no eixo 2, tá? Quem ficou meio perdido aqui, tá? Olha o meu vídeo de PCA, onde eu explico mais detalhado o que é isso. Eu não vou reexplicar aqui, porque senão fica um amontoado, né? Vira um vídeo muito grande. E aí o que você faz no final? Você mostra qual espécie ou quais espécies a análise mudou. Falou que era de um grupo, mas mudou para outro grupo. Nesse caso aqui, essa espéciezinha aqui onde eu coloquei a seta, ó, ela mudou de grupo, tá? Wagner, mas aonde que o software fala que mudou de grupo? Tem um lugarzinho que você clica, geralmente, tá? Onde ele fala qual que é o grupo que você falou que era
e qual que é o grupo que aquela espécie caiu. Então, por exemplo, aquele indivíduo lá, aquela espécie lá, que eu falei que era o grupo A, na verdade ela deve ser classificada como do grupo B. É a única que mudou de grupo para essa análise, então eu fiz uma boa pré-análise, né? Eu fiz uma boa pré-classificação, tá bom? Então, eu vou terminar o meu vídeo aqui, já ficou longo, né? Note que a análise discriminante é difícil de explicar, né? Então eu vou terminar esse vídeo aqui. Gente, se você assistiu o vídeo por um bom tempo, se ele te ajudou em alguma coisa, dá um like, se inscreva no canal, vai me ajudar, tá? Até para mim continuar colocando os vídeos, me incentiva a colocar mais vídeos, tá bom? E comentem aí, coloca nos comentários, dá uma nota para esse vídeo, tá? Ah, vai, seu vídeo eu vou dar nota 8, porque eu entendi até uma parte, mas depois eu não bananei todo. Beleza, então às vezes depois eu faço um vídeo explicando essa parte que você se embananou aí, porque eu não expliquei tão bem, tá? Não fiz uma explicação tão boa assim. Então coloca, dá uma nota aí pro meu vídeo, põe aí uma nota nos comentários. Wagner, vou dar nota 0 porque eu não entendi nada desde o começo. Vixe, né? Então ou eu tenho que melhorar muito ou você tem que estudar muito, né? Wagner, eu te dei uma nota 5 porque eu entendi um pouco, mas eu ainda estou meio confuso em tal parte, vou estudar melhor. E às vezes, estudando melhor, você volta para o meu vídeo e fala assim, Wagner, essa parte do vídeo explica assim, assim, assado que fica melhor. Entendeu? Então são coisas aí para a gente melhorar cada vez mais, incentivar as pessoas a usarem análises multivariadas, terem menos medo disso e tentar entender melhor os seus dados, tá bom? Um abraço, tudo de bom. No meu próximo vídeo a gente vai para a parte prática, que é a parte que eu acho que mais interessa a maioria. Ok?